Olá, tudo bem? Tamar aqui. Por que algumas orações são respondidas e outras não? Qual o segredo para orar e ter resposta da parte de Deus? Sabe por que Deus ainda não te respondeu? Existe a possibilidade de que você esteja orando da maneira errada. E hoje você vai aprender, vai adquirir sabedoria para orar da maneira correta. Você precisa ficar comigo neste vídeo até o final, porque Deus quer te revelar uma palavra do céu. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão vermelho, inscrever-se logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Clique no sininho e ative a opção Todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo aqui no canal. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que este assunto faz bem para as pessoas e envie para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos esta palavra da parte de Deus e Ele te recompensará. Vem comigo! Nós precisamos de sabedoria para entrar e para sair, para comprar e para vender, para negociar, para trabalhar, para nos relacionarmos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família. Precisamos de sabedoria no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na comunidade. Precisamos de sabedoria para tomar cada decisão. Mas se temos uma coisa que precisamos de sabedoria para fazer, se tem uma coisa, é a oração. Não significa saber falar difícil, significa orar com sabedoria. E isto é tão importante que não vemos os discípulos pedindo para Jesus ensinar-lhes a fazer alguma coisa. Eles não pedem para Jesus lhes ensinar a pregar, a curar, a louvar, a cantar, a fazer milagres. Mas vemos em Lucas 11, versículo 1, um dos seus discípulos pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa que Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, teria condições de lhe dar. Mas ele pediu: ensina-nos a orar. E antes de ensinar, Jesus diz assim em Mateus 6 e 7, não useis de vãs repetições, pensando que por muito falar será ouvido. Não é orando demais que a resposta vem. Orar é muito bom, mas mais importante do que orar bastante, como a Bíblia ensina, é orar da maneira certa. Em 2 Crônicas 1 e 7, Deus aparece a Salomão, ele diz: pede o que quiseres que eu te dê. O que você quiser, Salomão? Me pede. Aí Salomão se lembra do que seu pai lhe ensinou quando ele era pequenininho. O que Davi havia ensinado para Salomão? Em Provérbios capítulo 4, versículos 3 a 9, ele conta: eu era jovenzinho, uma criancinha, e meu pai me ensinava e me dizia: guarde as minhas palavras no teu coração para que você viva. Adquire a sabedoria, a inteligência e não se esqueça disso. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. No versículo 7, Davi ensina para Salomão: a sabedoria é a coisa principal. Dê tudo o que você tem em troca dela. Exalta-a e ela te exaltará. Abrace ela e ela te honrará. Ela colocará um diadema de graça na tua cabeça e te entregará uma coroa de glória. Quando Salomão se lembra disso, diante da oferta de Deus, pede-me o que você quiser que eu te dê. Salomão pede ao Senhor sabedoria e conhecimento. O rei Davi não disse para Salomão que a coisa principal era guerrear contra os inimigos, saber derrubar Golias, saber fugir de Saul, fugir de Batseba. Ele não disse que a coisa principal era saber pregar, cantar, louvar, falar. Ele disse: a coisa principal é ter sabedoria. E Salomão ouviu o conselho de seu pai, pediu sabedoria e Deus lhe deu muito mais do que isso. Você precisa adquirir sabedoria e inteligência, e esta sabedoria, Jesus, a fonte da sabedoria, está à sua disposição hoje. E sabe o que é sabedoria e inteligência?
A palavra de Deus afirma em Jó 28:28, a sabedoria é o temor do Senhor e a inteligência é ficar longe do mal. A sabedoria você encontra na lei de Deus. O salmista Davi, o mesmo que ensinou a seu filho Salomão, ensina para nós no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós precisamos de sabedoria para viver a nossa vida. Não pense você que Deus interfere em cada decisão que você toma sem que você peça. Ele dirige os seus passos e te orienta em cada decisão quando você pede para ele orientação e sabedoria para tomar a decisão. Você precisa de sabedoria, da sabedoria de Deus para tomar as decisões certas, corretas, assertivas. Por isso precisamos pedir para Deus. Salomão, como recebeu sabedoria de Deus, pôde declarar em Provérbios 2, versículo 6, o Senhor dá a sabedoria. Ele poderia dizer isso porque Deus lhe deu, e lhe deu porque ele pediu. E Deus não dá uma falsa sabedoria, a sabedoria que o mundo acha que é sabedoria, mas que para Deus não passa de loucura. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, fala no capítulo 3, versículo 15, de uma sabedoria que não vem do céu, mas que é terrena, animal e diabólica. Ei, tem muita gente por aí, admirada por muitos, admirada pela sociedade por aquilo que está falando ou ensinando, mas eu afirmo pela palavra de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que esta sabedoria é terrena, animal e diabólica. E como é então a sabedoria que vem de Deus? É a que traz consigo o temor do Senhor, e o próprio Tiago responde no versículo 17 do mesmo capítulo 3. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aí você me pergunta, gostei, como faço para receber esta sabedoria? O mesmo irmão de Jesus dá a receita no capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada, mas peça com fé sem duvidar para receber. Você pode estar caído hoje, mas Deus vai te levantar em nome do Senhor Jesus e o nome dele será glorificado na sua vida. As pessoas verão o que Deus fez em você e através de você, e o nome de Deus será exaltado, porque as pessoas sabem que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, peça a sabedoria de Deus e Ele vai te orientar. Se tem uma coisa pela qual Deus vela, é pelo seu nome Jeová e pelo nome de seu filho Jesus. Deus não destruiu Israel no deserto porque Moisés intercedeu em favor do povo, lembrando a Deus sobre a reputação do nome dele. E em Filipenses 2:9 diz Paulo que Deus exaltou soberanamente a Jesus, dando-lhe um nome que é sobre todo nome. Ore em nome de Jesus, dizendo na sua oração que o nome dele será glorificado e exaltado quando ele te abençoar, e Deus te dará resposta. Deus, o teu Deus, te ouve desde os céus, abre as janelas dos céus, alinha a sua vontade com a vontade dele e te abençoa para que você seja bênção para muitos. Você quer hoje aprender a orar com sabedoria para Deus lhe responder? Preste atenção. A Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril e em sua época isto significava, na visão das pessoas, que ela havia sido abandonada, rejeitada por Deus. E como se não bastasse sentir-se abandonada por Deus e ser vista com desprezo por muitos, a outra mulher de seu marido a humilhava. A palavra de Deus relata assim em 1 Samuel 1:6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porque Deus não lhe dava filhos. Ou seja, Penina provocava Ana, irritava Ana, pegava no pé de Ana, tirava Ana do sério, a perturbava. Todas as vezes que seu marido subia a Siló para adorar ao Senhor, isto é, todas as vezes que ele viajava, Penina se aproveitava da situação para humilhar Ana. Porém, assim como Deus levantou Golias para exaltar Davi, ele levantou Penina para mudar a história de Ana.
Assim como Deus tem colocado competidores no teu caminho para que você seja conduzido dentro dos planos dele e ele possa realizar os propósitos que ele tem na sua vida. Os teus inimigos, os teus competidores, foram colocados por Deus no teu caminho para que você seja conduzido para cima. Sem Golias, Davi não passaria de um pastorzinho de ovelhas. Sem os inimigos que ele enfrentou, ele seria apenas um general. Mas Deus tinha para ele o propósito de que ele fosse rei de Israel. Deus coloca pessoas no seu caminho para te tirar da zona de conforto. Ana, então, não suportando mais a situação, vai orar ao Senhor. Mas ela não faz qualquer oração. Ela ora com sabedoria para receber de Deus aquilo que ela quer. Ela pediu com sabedoria. Veja só, nesta época, diz a Bíblia, a palavra do Senhor era rara. Não havia visões de Deus. O sacerdote de Israel estava ficando cego, estava velho, e Deus precisava levantar um profeta no lugar de Eli. Deus precisava colocar alguém com visão espiritual para falar da sua palavra e guiar o seu povo. Ana precisava de um filho. Deus precisava de um profeta. Oh glória! A vontade de Ana alinha-se com a vontade de Deus. Ana quer um filho, Deus quer um profeta. E de repente, Deus se depara com Ana, orando, chorando e dizendo: Senhor dos exércitos, se olhares para a minha aflição e me deres um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da tua vida. Ana quer um filho, Deus precisa de um profeta e agora ele encontra Ana dizendo: este filho, se o Senhor me der, será teu, para que o Senhor o use da forma como quiser. Ana orou apontando não somente para a sua necessidade, mas também para os propósitos de Deus. E se tem uma coisa que Deus Jeová se agrada, é quando um filho seu, uma filha sua, se importa com os propósitos dele. Tiago, irmão de Cristo, escreve no capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pensando apenas nos vossos prazeres. Por isso muita gente pede e não recebe, porque pede olhando apenas para o seu próprio desejo, pensando nos seus próprios sonhos, nos seus próprios prazeres. Mas quando o que alguém pede casa com a vontade de Deus, a resposta vem. Ei, Deus vai te levantar, vai te abençoar, para você abençoar muita gente. Quando você orar: Senhor, casa a minha vontade com a tua, me dê para que o seu nome seja glorificado na minha vida. Faça acontecer para que os teus propósitos sejam realizados. Quando você orar assim, Deus vai responder a tua oração de maneira imediata. Você pode não ver de maneira imediata. Daniel esperou 21 dias pela resposta, mas Deus já havia enviado a resposta. Ana esperou algum tempo para que o filho nascesse, mas Deus já havia respondido. Deus quer te abençoar para que você seja uma fonte de bênçãos na vida das pessoas. Ore de maneira sábia, pedindo ao Senhor que Ele faça, mas diga ao Senhor Deus, Ele quer ouvir de você. Se Ele te abençoar, quem mais será abençoado através de você? Deus abençoou Ana para que Israel fosse abençoado. Deus abençoou Abraão para que através dele todas as famílias da terra, descendência de Abraão, fossem abençoadas. E Deus tem prazer em te abençoar se você, ao receber a bênção, for fonte de bênção para outros. Deus quer te abençoar para que através de você, seus filhos sejam abençoados, sua família seja abençoada, seus amigos sejam abençoados, seus vizinhos sejam abençoados. Ore de maneira sábia e não de maneira egoísta. Em 1 Samuel capítulo 30, diz que os amalequitas invadiram Ziclag, colocaram fogo na cidade, sequestraram as mulheres e os filhos de Davi e seus homens. No versículo 4, diz que Davi e seus homens levantaram a voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail, foram sequestradas. Seus filhos
foram sequestrados. O povo queria apedrejar Davi, como se dele fosse a culpa. Davi estava angustiado, o povo estava amargurado, mas diz a palavra de Deus no versículo 6: Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Pediu para o sacerdote Abiatar trazer o éfode, o manto sagrado, e consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Se eu for, eu vou alcançá-la? Mesmo na angústia, na amargura, na ira, na raiva, no rancor, Davi não deixou de consultar ao Senhor. Deus manda que ele vá, e no caminho Davi, apesar dos seus próprios problemas, da sua própria dor, Davi encontra um homem egípcio que fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. Davi o alimenta e dá água para ele. Pela bondade de Davi para com o homem, Deus usa este egípcio para guiar a tropa de Davi até os inimigos. Quando você é bênção na vida de alguém, Deus faz você ser abençoado mais rápido. A Bíblia diz no mesmo capítulo 30 que Davi trouxe de volta tudo que o inimigo havia tomado: a sua família, os seus bens e os seus despojos, e mais despojos. Deus lhe devolveu mais do que ele havia pedido, mais do que ele havia perdido. Jó recebeu mais do que tinha antes. A glória da segunda casa foi maior do que da primeira, que foi destruída. Deus vai te restituir tudo em dobro, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não esconde os erros de ninguém, e nos diz que Salomão desviou o coração do Senhor, Deus de Israel. Deus então fica indignado, irado com Salomão, e diz para ele que rasgará o seu reino. Mas em 1 Reis 11:12, Deus diz assim: todavia, eu não farei isto enquanto você for vivo. Sabe por quê, Salomão? Não é por sua causa, mas por amor de Davi, teu pai. Ei, Deus vai te abençoar, a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, por amor a você. Ande diante de Deus, e Deus abençoará não somente a ti, mas a tua descendência. Isto é ser fonte de bênção para outras pessoas. Através de você, Deus abençoará a vida dos teus filhos, a casa dos teus filhos, dos teus netos, que ainda nem nasceram, mas Deus os honrará por amor a você. É promessa de Deus, registrada na sua palavra. Deus vai te erguer e te exaltar de uma hora para outra, quando menos você estiver esperando, em resposta à sua oração. Mas ore conforme estou te falando, com sabedoria e alinhando a sua vontade com o querer do Senhor Deus. A oração de Ana foi: se o Senhor me der um filho, ele será teu. Ore como Ana: se o Senhor me der um filho, ele será teu. Se o Senhor me der uma casa, ela será tua. Se o Senhor me der um carro, será teu. Se o Senhor me abrir uma porta de trabalho, eu vou te honrar lá. Se o Senhor me usar, vidas serão abençoadas através de mim. A Bíblia diz que a oração de Ana foi um voto ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. Qual o voto que você está fazendo ao Senhor na sua oração? Pergunto para você: qual era agora a sensação de Penina, a concorrente, a competidora, a zombadora, ao saber que o profeta de Israel era filho da concorrente? 1 Samuel 3:20 diz assim: e todo o Israel, desde Dan até Berzeba, de extremidade a extremidade, a nação toda conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Penina teve que engolir aquela que ela humilhava, de quem ela zombava. Tornou-se mãe do maior profeta de Israel em seus dias, conhecido por toda a nação. Quando Deus se levantar, muitos que não acreditavam em ti verão e se calarão, porque Deus se manifestou na sua vida. Quando menos você espera, a bênção do Senhor te alcançará e o nome dele será exaltado na sua vida. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.